Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja contigo. Continuamos a nossa série Raízes Profundas, Frutos Perfeitos. No devocional anterior, falamos dos 3 tipos de solo, onde Deus desenvolve um sistema de raízes fortes. O solo da intimidade, o solo da humildade e o solo da confiança. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o primeiro solo, o solo da intimidade. Veja o que diz o Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse é aquele local onde você encontra Deus no secreto. É habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar debaixo de sua sombra. O pastor Valdir Domingos de Carvalho costuma usar uma frase que é a seguinte: é preciso estar debaixo do guarda-chuva de Deus. Porque é neste lugar que encontramos intimidade, dependência, fé e descanso. A primeira coisa que Davi fez após ser ungido rei foi voltar para o campo e para as suas ovelhas. Sabe por quê? Pois o campo era o lugar secreto onde Davi já tinha um relacionamento de intimidade com Deus, antes mesmo de ser ungido. E é para lá que ele volta para poder dar continuidade no seu processo de fortalecimento das suas raízes. Lembre-se que Deus conhece o coração. E Davi foi escolhido pois já era diferente dos demais. Uma vida de oração no secreto é que chama a atenção de Deus. E era no campo, em meio às suas ovelhas, que Davi começa a formar fundações fortes para poder suportar o que Deus havia planejado para ele. E é lá, no campo mesmo, como pastor de ovelhas, que nasce em seu coração um dos salmos mais conhecidos em todo o mundo. Quadros, faixas, bíblias abertas nos lares estão nesse salmo. O Salmo 23, que quando falamos deles vem logo à mente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse salmo é para mim a receita mais pura de como funciona a intimidade com Deus. Mas para entendê-lo, precisei interpretá-lo de forma diferente, olhando de trás para frente. Vamos ver. O versículo 6 diz para nós: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi tinha certeza que fora ungido rei, mas que para chegar ao palácio seria não no tempo dele, e sim no tempo de Deus. Ele sabia que precisava habitar no secreto de Deus, ou seja, na casa de Deus, por longos dias. E isso demorou por volta de 15 anos. E era só habitando nesse solo que Davi viveria o que Deus tinha proposto para ele. O versículo 5 diz para nós: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi sabia que uma vida no secreto com Deus, a intimidade ao ponto de andar lado a lado com ele, é que faria dele uma pessoa abençoada para lidar com seus inimigos e ser canal de bênção para toda a nação de Israel. O versículo 4 vem dizer para nós: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi também sabia que os momentos ruins viriam, e que essas raízes fortes geradas no solo da intimidade com Deus trariam paz e consolo, pois Deus estaria com ele por toda a sua vida. O versículo 3 fala assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça do amor do seu nome. Árvores com raízes profundas sobrevivem às tempestades. E Deus traria novamente paz para a alma de Davi, para que ele pudesse lembrar da justiça de Deus, para prosseguir em sua caminhada. Versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Davi tinha certeza que no final da sua caminhada ele estaria tranquilo, em verdes pastos, com águas tranquilas, pois sabia que a vontade de Deus o levaria para o lugar que o próprio Deus havia determinado no momento do seu chamado: ser o rei de Israel, um rei segundo o coração de Deus. E sabe por que ele tinha certeza? Aí sim, fecho com o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Em outras versões diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Davi era pastor de ovelhas e sabia que suas ovelhas obedeciam o chamado do seu pastor e que elas descansavam tranquilas enquanto o seu pastor estivesse cuidando delas. E isso é intimidade. E é por isso que Davi confiava, descansava e sabia que se o Senhor, o próprio Deus, era o pastor da vida dele, aquele que cuidava de todos os detalhes da sua vida, ele não sentiria falta de mais nada. Peça para Deus que ele seja o seu pastor, o Senhor da tua vida acima de todas as coisas e acima de tudo. Cultive o solo da intimidade com ele, no local onde você está, aí mesmo onde você está. Dedique um bom tempo de oração e adoração a ele, pois o solo da intimidade é a fundação inicial para o projeto de Deus para a sua vida. Pense nisso e que Deus te abençoe.